E acabou Travessia, talvez a novela mais comentada negativamente da história da Glória Pérez, mas eu quero aqui tentar colocar uma perspectiva sobre tudo o que aconteceu nos últimos meses e qual a real história de Travessia para a gente conseguir entender os motivos que levaram a essa novela ser uma das menos vistas da história da televisão brasileira, no horário das 21 horas, que tem sido tradicional desde os anos 60 lá pela Globo. Bom, para começar, a novela teve que substituir Pantanal. Pantanal tinha conseguido levantar os números da audiência para cima dos 30 pontos, fechou acima dos 30 pontos de média, depois de algumas sucessivas novelas que não foram bem nesse sentido. Vamos lembrar que durante a pandemia, com a exibição de Fina Estampa e A Força do Querer, da própria Glória Pérez, a Globo foi muito bem na sua audiência. Se eu não me engano, A Força do Querer chegou a fechar com 35 pontos na reprise, na versão original foram mais de 42, 43 pontos no capítulo final. Então a gente está falando de novelas que foram reprisadas durante o período pandêmico e que tiveram audiências melhores do que as novelas que foram produzidas de forma inédita depois desse período. O retorno de Amor de Mãe, com a novela totalmente descaracterizada ali naquela segunda fase, virou uma sombra do que poderia ter sido Amor de Mãe, na minha opinião, e depois Um Lugar ao Sol, a estreia também da Alicia Manzo no horário das 9, teve ali a dificuldade de ser uma novela inteiramente gravada em 105 capítulos, que também trouxe para essa faixa e para essa novela especificamente o título de novela das 9 menos vista da história. Se eu não me engano, fechou ali na casa dos 21, 22 pontos de média. Quando o Pantanal chegou, a grande emoção que havia ao redor do aspecto nostálgico que a novela trazia, do fato da Globo estar se rendendo a essa história do Benedito Rui Barbosa e, por fim, e não menos importante, absolutamente importante inclusive, a questão de Pantanal ser uma história muito boa, ser uma novela muito boa, novela raiz naquele sentido de novela com grandes reviravoltas e tudo mais, recebeu algumas importantes atualizações, mas o cerne da novela de 91 da Manchete com o Benedito Rui Barbosa foi mantido intacto. Isso fez a Globo colher bons frutos no que hoje significam bons frutos para uma novela das 9 da Globo, que é o caso de estar acima da casa de 30 pontos, é o que a gente começa a ver. Quando Travessia vem para substituir Pantanal, eu falava, me lembro, quando a gente começava a comentar lá na resenha televisiva sobre isso, eu falava que Travessia teria aquela mesma missão que Salve Jorge teve lá em 2012, 13, de substituir Avenida Brasil. Então o fenômeno vem antes da novela, vem antes de uma nova novela, e a Glória Pérez, pela segunda vez, vai com uma novela para substituir um grande fenômeno. Salve Jorge teve Ame e Odeie, né? Foi uma novela que não foi tão bem de audiência, muita gente criticou algumas temáticas em alguns aspectos, achou a novela com um excesso de personagens. A época a piada era essa, né, que tinha 250 personagens em Salve Jorge, e isso deixava a novela confusa. Mas até hoje existe gente pedindo Salve Jorge Não Vale a Pena Ver de Novo, ter esse tipo de resgate da novela para buscar justamente um novo olhar sobre ela, sobre a saga da Morena misturada ali com a história da Turquia e tudo mais. Então tudo isso tem grandes aspectos que a gente precisa considerar e observar no decorrer da análise de Travessia. Como eu falei antes, A Força do Querer foi produzida em 2017 com grande sucesso. É aquele sucesso do nível do Globo Repórter dedicar o programa que acontece no final do último capítulo da novela à história da novela, aos bastidores da novela. Foi o que aconteceu com A Força do Querer lá em 2017. Durante o período da pandemia, 2 novelas foram reprisadas no horário das 9, Fina Estampa foi uma delas e A Força do Querer foi outra novela nesse sentido e que trouxe um grande prestígio também, como eu falei para vocês antes, fechou na média ali de mais ou menos 35 pontos a reprise de A Força do Querer. Dito isso, Glória Pérez é uma autora que sabe fazer novela das 9. Isso acho que ninguém discute. E também tem uma característica importante no trabalho da Glória, que sempre é misturar universos muito heterogêneos, muito diferentes. A gente viu isso em Explode Coração, que misturava o universo cigano com o universo da tecnologia, já nesse sentido, né? Claro que na época o Ricardo Mack teve muitas críticas, como o Jade Picon teve agora, como estreante da novela como protagonista, né? Então
teve também essa repercussão nesse sentido, mas isso era 95, era uma época em que a gente tinha uma audiência de televisão altíssima, mesmo que a novela não tivesse toda aquela repercussão. Se houvesse uma travessia em 95, ela teria números acima dos 40 pontos, pelo menos, né? Avançando um pouco no tempo, a gente tem em 2001 o clone da Glória Pérez, que tem a cultura muçulmana, né, o Marrocos como pano de fundo, a questão das drogas na personagem da Débora Falabella, que fazia a Mel, ali que era filha do Lucas e da Maísa, e tinha também o núcleo ali do bar da Dona Jura, são universos completamente distintos que a Glória vai apresentando para o público com calma e depois consegue entregar e entregar de uma forma coesa, de uma forma bastante interessante de assistir, principalmente do meio para o fim da novela, justamente porque ela vai pintando muito bem cada um desses universos e consegue trazer para o público espectador uma questão de realmente estar envolvido com vários núcleos diferentes que começam a se cruzar e começam a ter questões muito diferentes e muito impressionantes. Então todas essas questões que eu falei para vocês antes, de Bar da Dona Jura, cultura muçulmana e também a questão do núcleo ali, da questão das drogas e tudo mais, tudo isso passa pelo universo do clone Léo, que frequenta tanto o subúrbio, no caso, por ele ser filho da deusa, né, e tá ali nos arredores do Bar da Dona Jura. Depois ele se envolve também com a família da Maísa e com a própria Mel por conta da questão das drogas, ele consegue se aproximar dela, ele vira uma bomba dentro daquela casa por conta de ser igual ao Diogo que faleceu no início da novela, e ele tem também aquela mistura ali com essa outra área, especificamente do Marrocos, porque ele também se apaixona pela Jade. Então vejam, são universos completamente diferentes, mas que a gente trata com muita naturalidade, porque nessa novela especificamente a Glória soube costurar muito bem todos esses nichos. Depois a gente tem a América em 2005, que também tem a saga da Sol rumo aos Estados Unidos, o universo do rodeio, né, e outras questões que também são apresentadas e que vão engajando o público e entregam uma novela de muita audiência, de muita aceitação popular. Caminho das Índias vai pelo mesmo caminho, embora o casal Maia e Barruan não tenha funcionado, mas Raj e Maia conseguem levar a novela pro terço final ali, e tem muitos personagens carismáticos. A Glória Pérez é muito especialista em colocar bordões na boca dos brasileiros. Então não é brinquedo não, Arebaguandi, Arebaba, né, do Caminho das Índias e tudo mais. Salve Jorge, já falei pra vocês sobre essa questão. E A Força do Querer é uma novela que não tem nenhuma temática internacional, mas que consegue cruzar também três universos completamente distintos a partir das três protagonistas, Bibi Perigosa, Geisa, a policial, e também a Ritinha, personagem da Isis Valverde. São universos completamente distintos que se cruzam em vários momentos. Então foi o que eu imaginei que aconteceria em Travessia, e foi o que eu acho que se tentou fazer em Travessia. Só que, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que Todas as Flores era para entrar na TV aberta, logo depois de Pantanal, e também Travessia viria depois. O que me dá a impressão, assistindo ao enredo de Travessia e a todas as coisas que a gente viu nos últimos meses, é que a novela ainda estava muito embrionária. Ela ainda era quase que um rascunho, né? Até porque a trama central da brisa da questão do deepfake, esse tipo de situação, ela começa a acontecer e ela termina praticamente em 2 semanas, e aí são desdobramentos muito inverossímeis de algumas coisas que vão acontecendo, e esse cruzamento de informações que a Glória sempre soube fazer tão bem começa a perder um pouco a força, justamente por não ter um desenvolvimento de cada personagem, um arco de cada personagem completamente definido, completamente criado, né? Eu confesso, e aqui eu preciso fazer esse disclaimer, eu não assisti a novela de perto o tempo todo para poder dar uma opinião totalmente contundente, mas a opinião de um espectador passante da novela que eu tenho é que, por exemplo, o personagem do Ari, do Chai Suede, embora ele tenha conseguido colocar o seu talento a serviço dele, o personagem ele é inverossímil em algumas pontas, porque em nenhum momento nas primeiras semanas, no primeiro desenrolar de cada um dos assuntos, fica claro que o Ari é um aproveitador que quer enriquecer de qualquer forma. Parece, no primeiro momento, que ele é um menino que quer defender ali o patrimônio da cidade natal, junto com um professor e tudo mais. Essa sede de poder dele, ela
nem sempre é colocada de forma com pitadas que deem essa dica antes disso de fato acontecer. E isso acho que se estende para vários outros personagens. Outro equívoco também, e aqui acho que é importante fazer esse registro, que é o seguinte: não é porque a gente tem uma atriz principiante que necessariamente ela vai ter uma má atuação, esse tipo de coisa. Eu acho que a Jade Picon, ela se esforçou muito no decorrer da novela. Assistindo o último capítulo, a gente vê uma evolução da Jade lá do início para agora, um pouco mais de carga dramática e tudo mais. Mas é uma questão de rodagem profissional enquanto ator, atriz, né? A gente vê a Jade contracenando ali com grandes figurões da história da televisão brasileira, Cássia Kiss, Humberto Martins, o próprio Chay Suede também, a Lúcia Alves, que tem já uma caminhada aí na dramaturgia, embora curta, mas uma caminhada considerável e conseguiu entregar bons papéis quase sempre, e praticamente defendendo sempre essas personagens com muita força, mas a Jade Picon faltava essa rodagem. Faltava essa rodagem de conseguir para a importância do papel que ela ocupou. No fim das contas, a Chiara é quase que a protagonista de Travessia, né? Então, esse papel de muita responsabilidade que a Jade Picon tem já no seu primeiro trabalho como atriz, por mais que ela se esforce, eu acho que ela se esforçou bastante para conseguir os resultados, é difícil de alcançar. É bem difícil de alcançar. Então, acho que também foi um erro de escalação, talvez, parecido com o que aconteceu com o Ricardo Mack em Explode de Coração. Ele foi protagonista da novela, sendo o primeiro trabalho que ele fez. Então acho que a Jade se esforçou muito, mas ainda a gente, mesmo sendo leigo, a gente percebe que falta uma carga dramática, falta uma rodagem de trabalho mesmo para conseguir entregar o que a personagem especificamente pedia, né? E isso, de novo, é igual música, né? Eu estudei um pouco de música na minha vida, então é assim, é muito difícil você aprender a conseguir entregar uma música ou tocar um instrumento com perfeição, não, porque nunca está perfeito, mas com uma boa qualidade. É difícil você chegar nesse ponto. Agora, se você cometer um erro tocando uma música, qualquer pessoa que nunca tenha estudado música na vida vai perceber esse erro. Eu acho que na atuação, em muitos momentos, é isso também. A gente percebe, quando tem muitos atores experientes e um ator que está começando no meio, que ele tem ali uma dificuldade um pouco maior de conseguir encaixar com esse time que já tem muito mais experiência. Então, acho que esse é o ponto. As atuações dentro de cada personagem, acho que elas foram equivalentes ao que os personagens precisavam, né? E muitos atores experientes ali conseguiram dar vida a tipos não muito bem formados, a tipos não muito verossímeis, de novo, naquilo que a gente está falando de reação, de acontecimentos, e acho que isso também confundiu e irritou um pouco o público. Agora, também é importante dizer, na reta final, a novela conseguiu um fôlego importante com a audiência, conseguiu reter e aumentar a audiência, tanto que a novela ontem deu 32 ou 33 pontos de pico no último capítulo, que já é um número melhor do que se via lá nas primeiras semanas, com 21, 22 seguidamente em Travessia. Mas o fato é que nem de longe é uma das melhores novelas da Glória Pérez, não conseguiu reter o público, não conseguiu engajar o público dessa forma, e eu atribuo isso a esses motivos. Talvez a novela fosse ainda um rascunho, ainda fosse uma ideia original para desenvolver uma novela e teve que ser desenvolvida às pressas com a decisão de passar todas as flores para o streaming, e aí precisou ser feito todo esse trabalho um pouco mais rápido de concepção dos personagens e tudo mais, e ao mesmo tempo eu acho que a história acabou ficando confusa para o público começou a não comprar alguns personagens e começou a ter alguns furos que mesmo aquele telespectador que gosta de uma coisa um pouco mais farofada não conseguiu comprar em alguns aspectos. E é algo que a Glória acho que não costuma fazer nas suas novelas. A gente vê nas novelas da Glória, justamente pelas situações extremas que acontecem e os universos completamente improváveis que se unem, conversas muito impressionantes, muito impactantes e muitos momentos catárticos justamente no cruzamento dessas informações, como eu falei agora há pouco a respeito do Clone, que é uma novela que eu sou apaixonada, assim, acho muito bem construída para ter assuntos tão variados, tão diferentes e conseguir entregar tudo isso. Então, acho que o saldo de Travessia é esse. Personagens talvez que tenham sido construídos de forma apressada, com uma história central, uma trama central que morreu muito rápido, com um personagem que tinha cara de mocinho, mas que se tornou um vilão completamente inescrupuloso,
de uma forma que não era minimamente previsível para o público que isso ia acontecer, não tinha nenhuma pitada no Ari, acho que na fase bom moço dele, que desse conta de que ele se tornaria um cara que faria qualquer coisa por poder. Minha percepção de espectador passante, né? E, no mais, eu acho que é isso. Acho que a Glória tem muitas novelas para escrever ainda, mas Travessia é uma que, de fato, acho que é para ficar um pouco no esquecimento, assim, porque não conquistou o público. Acho que se fosse uma novela que tivesse muita crítica da crítica, seria um caso, mas não é o caso. Eu acho que o próprio público não conseguiu abraçar a novela, não conseguiu compreender e ter a ligação ali com, de fato, os personagens, abraçar os personagens e torcer pelos personagens. Houve uma certa irritação com praticamente todos os personagens e isso certamente afugenta o público. O que você achou de Travessia? Comenta aqui embaixo nos comentários, é lógico que nos comentários, né, nobody? Mas enfim, comenta aqui embaixo, diz o que você achou que pode ter sido o problema da novela e a gente segue comentando tudo por aqui na Rede Gessler de televisão, tá certo? Um beijo pra vocês, até a próxima. Valeu!